A paz do Senhor a todos, estamos de volta aqui para o nosso programa, um programa que gostamos muito, falando de arqueologia, o histórico e o profético. Lembrando, o histórico é aquilo que a história nos conta e o profético é aquilo que o Senhor quer nos falar e aquilo que o Senhor quer nos revelar. Então, nesse programa nós vamos falar de arqueologia, não para provar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do Senhor, a palavra absoluta, a verdade absoluta. Nós vamos estudar a arqueologia para emoldurar a Bíblia, a palavra do Senhor. E hoje o tema que vamos tratar hoje é sobre o túnel de Ezequias. Aqui comigo estão pessoas muito especiais, convidados, participantes muito especiais, Primeiramente, o pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor ao pastor. Paz do Senhor, irmãos. E lembrando que o pastor Luiz Eugênio, ele é formado em filosofia, ele tem a comenda honoris causa de arqueologia, ele tem formação também na área de direito, mas ele tem um grande amor, é um estudioso da arqueologia. Aqui comigo também o Bressan, eu conheço por Bressan, que é engenheiro eletricista, Isso. mas também um apaixonado por arqueologia. Já foi 2 vezes lá em Jerusalém, já deu aula de arqueologia lá no Manaim. Isso. Então, participante aqui conosco. E aqui comigo, o Albert, também é médico, na área de otorrino, mas também já deu aula de arqueologia lá no Manaim, porque curioso. Ele viaja estudando arqueologia, já foi em Jerusalém algumas vezes. Então, aqui na mesa, nós vamos falar sobre um tema que está lá em Jerusalém, que é o túnel de Ezequias. Então, vamos começar pelo pastor Luiz Eugênio, que vai ler os textos aí para iniciar. Bom, irmãos, vamos aos textos bíblicos, que é importante, situar no tempo, a gente fala cápsula do tempo, e situar no que nós estamos falando. Hoje nosso estudo é sobre o túnel de Ezequias, Túnel de Ezequias. Vamos fazer uma referência bíblica sobre o rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? Um rei que serviu ao Senhor, foi um rei que foi reto aos olhos do Senhor. Mas existe alguma referência bíblica sobre alguma coisa sobre Ezequias aqui? Em 2 Crônicas 32, 30, 2 Crônicas 32, 30 diz assim: foi Ezequias que fechou a fonte superior das águas de Gion e as desviou por um subterrâneo para a parte ocidental da cidade de Davi. Então, exatamente, vamos falar sobre esse subterrâneo que ele desviou, esse túnel, E também aqui em 2 Reis 20, versículo 20, diz o seguinte: o resto da história de Ezequias e do que ele fez e como construiu o reservatório e o aqueduto para levar água à cidade, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Então aqui tem mais uma referência bíblica sobre essa construção que Ezequias fez desse túnel, foi muito importante para Jerusalém ali. Então, agora vamos ver a palavra primeira do Dr. Albert, que vai falar sobre esse assunto, sobre alguma parte arqueológica desse túnel, que é muito importante, Bom, esse período do rei Ezequias é o período que mais se tem descobertas e evidências na arqueologia toda ali dos reis de Israel. O período de Ezequias é o período que teve mais evidências arqueológicas, são descobertas muito interessantes. Essa que nós estamos falando hoje, do túnel, se eu não me engano, foi por volta de 1880, alguma coisa assim. Um garoto que estava andando por ali, viu uma fenda na rocha e viu alguma coisa entalhada lá no fundo, como se fosse algum escrito.
e descobriu, foi contar ao seu professor, era o professor da escola, eles descobriram a inscrição que está hoje no túnel. Essa inscrição foi no período do governo otomano, do governo turco. E então eles, por se tratar de uma descoberta arqueológica muito interessante, o túnel estava todo fechado, todo coberto de sedimento, terra. Eles começaram a cavar mais tarde, né, e descobriram realmente o túnel, mas a inscrição estava ali. Eles retiraram aquela pedaço de pedra, eles deram um jeito de tirar, cortaram a pedra, levaram aquilo para um museu lá em Istambul, e hoje tem uma cópia, fizeram uma cópia, colocaram lá no túnel, mas nessa inscrição, enquanto os escavadores estavam levantando suas picaretas, cada um na direção do seu companheiro, enquanto faltavam ainda 3 côvados para ser escavado, cada um ouviu a voz do outro que chamava seu companheiro. Então, o que aconteceu nesse período? Que a Síria, através de Senaqueribe, estava conquistando os povos ali ao redor. E Ezequias, sabendo disso, fez várias obras, não somente esse túnel, mas ele ampliou os limites da cidade. E o que acontecia é que a fonte de Gion já estava coberta. Ela tinha uma fortaleza em volta, porque era a única fonte de água da cidade. Então, é uma vulnerabilidade muito grande. Eles podiam invadir e fechar a torneira, acabou a água, o pessoal se rendia. Então, eles deram um jeito de tampar a fonte. E Ezequias fez uma coisa inusitada, mais do que isso. Ele cavou um túnel, mas como o desespero era tão grande, que Senaqueribe estava já às portas para invadir, o desespero era tão grande, que eles cavaram o túnel, mas eles não cavaram o túnel de uma direção só. Eles cavaram o túnel dos 2 lados, saíram cavando do meio da pedra, para tirar a água que saía lá na fonte de Gion, que antigamente era fora da cidade, mais tarde passou a ficar dentro da cidade. Eles cobriram a fonte, mas mesmo assim eles cavaram um de um lado, outro do outro, e saíram cavando. E o doutor Bressan, aqui engenheiro, disse que não se sabe como é que fizeram isso. É um negócio, ele acha que batia. Né? Pessoal, eram 2 formas de... E eles, em certo momento, desencontraram. É até bom mostrar a foto do túnel. Voltar na foto, as águas. Volta lá. Ele está explicando aqui. Isso aqui. Ó. Uma parte vinha da fonte de Gion, a primeira parte do túnel, e a outra vinha de Siloé, né, do tanque de Siloé. Na verdade, a água que abastecia Siloé... Um vinha desse lado e outro lado de lá, né? Ela vinha da fonte de Gion. Se formou aquele tanque a partir dessa escavação. Quando eles se juntaram, mais ou menos um pouco mais da metade do túnel, os túneis ficaram em alturas diferentes. Então, você vai ver a segunda metade do túnel, eles tiveram que cavar mais embaixo. Aí fizeram a descida. Então, a segunda parte do túnel ela é mais alta do que a primeira, porque, como estava desencontrado, teve que cavar mais para a água poder descer e abastecer. A água ela corre tranquila, não tem nenhuma inclinação muito alta, mas ela sai de Gion e chega até aqui embaixo em Siloé. Até o tanque de Siloé. Agora, é importante, Bressan, lembrar que aproximadamente a largura daqui é 60 centímetros mais ou menos. Então, olha só, é só o homem para fazer isso. Certamente, 24 horas cavando, então fazia o revezamento de um com o outro. 24 horas cavando. E eles... Revezamento. Então, assim, foi uma coisa porque desesperada. Porque isso aqui é aproximadamente 60 centímetros de largura e 1,80 m de altura. E 533 metros de comprimento. 533 metros. 1,80 m de altura, quer dizer, não era uma coisa muito alta, e também que 60 centímetros, olha só. Não, tem horas que você tem que abaixar. Tem momentos que é mais alta, dos 3 metros, mas a grande parte primeira parte, ela é baixinha. Nós temos as imagens aí, Bressan teve lá dentro, né? Eu não me aventurei a entrar, porque 533 metros, o negócio é meio... Escuro, né? Escuro dentro, não? Escuro. Escuro. O Albert chegou a entrar, É verdade.
Rapaz, entrei, Ficou com com a medo. luzinha, tinha uma senhora na minha frente que não saía. Aquilo deu desespero, porque o negócio era estreito, espremido. É. Eu queria sair correndo, mas rapaz, a mulher não deixava. Meu Bom, filho minha mulher entrou, foi a mais minha nora corajosa que você, essa entrou mulher, né? também, mas eu não entrei. Não, eu ela, entrei só no ela início. entalava lá na frente. É. Mas o importante é entender, assim, existem várias alturas e momentos, às vezes, mais largos, às vezes, mas o importante é que a água corre É suave. uma água É. cristalina. Todos vão ver nas imagens aí, tem imagens fria, das a águas. água sai fria, pode ser a temperatura que for lá fora, a água lá dentro é fria. E eles deixaram escurinho mesmo para você sentir o drama do negócio, né? Então foi uma coisa assim super interessante, porque eles se encontraram sem equipamento de GPS, sem laser, sem nada, saíram cavando Batendo na fazendo rocha para curva um encontrar o outro. e se Barulho. encontraram ali. E É. depois que eles se encontraram, Uma obra de se engenharia colocaram- mesmo. Porque ela Uma faz aquela super curva lá, tá engenharia. vendo? Aquela curva do meio? Mais ou menos do meio aqui, ó, onde está a seta ali. Ó. Ela faz uma curva. Aquela curva ali, aí quando um chegou de um lado, outro de outro, a gente vai que se acertar para Isso poder aqui é chegar. um corte na montanha, né? É. É um corte Então foi na um corte rocha. na rocha. Pra você É um corte entender. na rocha e eles foram E a fazendo cidade essas ficava em curvas aqui. cima, a cidade ficava em cima e o túnel passava por baixo e, E se saiu lá encontraram no tanque aqui- de Siloé. Isso. Mais Agora é tarde- interessante ver alguns comentaristas falando que um túnel desse foi cavado em cerca de, o máximo 10 meses. Alguns falam 6 meses, 8 meses. Não foi pouco Foi tempo, rápido. porque foi não rápido. tinha muito tempo para isso, Não. né? Não, Não. o desespero foi Senaqueribe enorme. já vinha conquistando, na já vinha porta lá. conquistando, só faltava Jerusalém praticamente. E na Fonte de Gion tinha uma fortaleza embaixo ali, tinha uma fortaleza que guardava a A fonte. entrada da Fonte de Gion. Porque antigamente a água descia por ali e descia pelo vale. Para não chegar mais no vale, desviaram a água pelo túnel para chegar aqui embaixo. Até nós, é importante comentar aqui que os jebuseus, quando o povo de Israel foi lá para o Egito, quem tomou conta dessa terra aqui foram os jebuseus. Isso 1.600 anos antes de Cristo, antes de Jesus. E nesse primeiro momento, os jebuseus, eles tinham um túnel daqui, ó. Aquele túnel que lá no ano 1006, por aí 1003, Davi, quando conquistou Jerusalém, ele entrou por esse túnel que era seco. O que os jebuseus faziam? Eles vinham num túnel seco, pegaram a água da fonte de Gion aqui fora. E daí subiam para dentro da cidade. Enquanto que Ezequias ele fez ao contrário, ele tapou a fonte e botou a água dentro da cidade, por muros até o tanque de Siloé. Então o povo não precisava sair fora dos muros. Então a sabedoria de Ezequias, né? E outro detalhe interessante aqui é que a fonte de Gion é uma fonte perene. É a única fonte perene, né, Albert? É a única que nunca secou. De Israel, a única fonte de Jerusalém. Jerusalém. Hoje, a gente estava até comentando, naquela época provavelmente abastecia a cidade. Hoje, Jerusalém é uma cidade enorme. Grande. Tem a Jerusalém antiga, mas a Jerusalém que cresceu em volta, com hotéis e... Eu li uma informação, a gente vê as imagens aí da fonte de Gion, que ela tem capacidade para alimentar 3.000 pessoas dia. Então, a capacidade da fonte de Gion hoje... 3.000 por aí. Dia. Então, ela não é grande, mas também não é pequena, né? E é uma água muito forte, limpa, cristalina e gelada, né? Agora é interessante lembrar, que eu vou ler um texto da palavra aqui, que é importante lembrar, em 2 Crônicas 32, 9 e 10, diz o seguinte, olha só, 2 Crônicas 32, 9 e 10, diz assim: mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecer cercado em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das tuas mãos, rei da Síria. Né? E ele está, aí ele fala assim, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou aos altares de Deus. Então, aqui na verdade é o seguinte, Ezequias estava sob ameaça. É interessante lembrar o seguinte, Senaqueribe falou: você está confiando em quê? Que vai me livrar do meu? Senaqueribe, inclusive é importante lembrar
Depois é bom, irmão, colocar aqui o prisma de Senaqueribe, que hoje está ali em Chicago, né? O Instituto Oriental de Chicago, esse prisma, ele tem uma inscrição nele falando sobre Senaqueribe, é outra descoberta arqueológica, que Senaqueribe realmente existiu e a história dele. Ele se achava todo poderoso, né? Já todo poderoso, falava que ninguém podia... ele falou, vocês estão confiando no Deus de vocês? Não vai ter jeito, não. Olha só a situação. E importante lembrar que esse túnel que Ezequias fez, ele estava confiando no Senhor, mas não deixou ele fazer a parte dele, né? Ele podia falar, não, eu estou confiado no Senhor, não preciso fazer túnel, não fazer nada, não, que Deus vai dar o livramento. É lógico que o Senhor ia dar, mas o homem tem que sempre lembrar, tem que fazer a parte dele. Ezequias, havia uma ameaça de fechar as fontes, não ter água nenhuma dentro de Jerusalém, morrer de sede todo mundo ali dentro, né? Então, o que eles fizeram? Ele fez esse aqueduto, né? Já prevendo, se ele fechar as fontes da cidade, eu tenho um lugar para beber aqui. Será que ele não sabia que existia esse lugar que passava água? Não sabia, porque foi debaixo da terra que fez, né? Então é importante lembrar que às vezes o irmão, você está confiado no Senhor, está tudo certo, mas você tem que fazer a sua parte também. O que ele pôde fazer, que foi preservou a água, não é? Preservou a água, não vou fazer. Ele confiava no Senhor, mas não deixar de fazer a parte dele. Às vezes o irmão confia no Senhor, esquece de fazer a parte dele. Que um arquiduto desse, imagina um trabalho que deu para fazer isso aí. A luta que foi. O que os judeus falam, todos falam que esse túnel é um milagre. A gente fala assim, foi batendo martelo, mas isso aí é um milagre que não tem explicação. Não se sabe como que eles fizeram isso, como é que um encontrou com o outro, picareta com picareta, né? E uma rocha sólida, Uma rocha sólida embaixo da terra. E olha só, o que está escrito... E o túnel não foi um túnel grande. Né? O que está escrito nesse prisma de Senaqueribe, é bom até projetar de novo, está escrito o seguinte, são muitas coisas escritas, eu vou ler só o início. Vai mostrar o prisma. Aí, né? O prisma. Quanto a Ezequias, olha só, Senaqueribe falando no prisma, ele deixou escrito um prisma isso aí. O prisma de Senaqueribe, quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu ao meu jugo, 46 cidades fortes, cidades muradas, bem como as cidades pequenas naquela área, as quais eram sem número, olha só, ele falou as cidades que ele dominou, aí está falando, por que Ezequias está achando que vai ter poder? Porque ele já tinha dominado tudo, mas Ezequias respondeu para ele, bom, eu confio no Deus dos exércitos, o Senhor que vai... E de fato, ele não conseguiu entrar em Jerusalém, no tempo de Ezequias. Não, e tem que lembrar, o senhor não precisou de muita coisa, não, mandou só um anjo, o que aconteceu? Ele entrou no norte, o senhor mandou só um anjo. Estrago no norte de Israel, né? Exato, não. Ele já tinha dominado Israel, não queria dominar Judá agora. Mas o reino de Judá, onde ficava Jerusalém, ele não conseguiu entrar. Exatamente. Agora, posso fazer uma observação? Não, diga aí, vamos lá. Com relação ao prisma. O prisma é uma peça de pedra e ela é toda esculpida com... alguns são escritas cuneiforme, outras já em aramaico, não é? Se eu não me engano, eu não sei se aramaico era o que os assírios falavam. Eu sei que os babilônicos era aramaico, mas ele era todo escrito, era uma peça de rocha e no centro dela era vazado, era oco, porque eles colocavam uma haste de madeira e passavam aquele prisma, era como se fosse a imprensa da época. Exato. Eles rolavam aquilo e aquilo deixava impresso o escrito. Onde eles iam, levavam o prisma, e o prisma era contando vantagem dele, das coisas que ele fazia, aquelas coisas de rei, né? Que eu fiz, que eu aconteci, que eu entrei, que eu fiz, que eu destruí, que eu conquistei, cobri imposto, eu sou bom mesmo. Então ele saía e botava medo em todo mundo. Eles saíam colocando o negócio, escrevia em parede, escrevia no chão, onde passava, todo mundo que via escrito, era a imprensa da época, não tinha papel, aí passou lá a caravana do rei, deixava escrito lá, aonde fosse, no chão, tudo que o cara tinha feito. Então, esse que era a função do prisma, né? Então não é um prisma só. Tem um prisma lá no Museu de Jerusalém, nós vimos esse prisma lá, eu vi um prisma desse no Museu de Londres, não lembro de ter visto em outro, vi nesses dois lugares. E olha só, arqueologicamente, interessante aqui, nós temos o prisma de Senaqueribe contra a versão da história por parte
do Senaqueribe. Está lá, Exatamente. foi um achado, está lá no museu. Não é bíblico aqui. Não é bíblico, é a versão é dele, a outra versão. Mas mesmo a versão dele confirma o que está escrito na Exatamente. Bíblia, porque ele não entrou em Jerusalém. Não. Ele fala que cobrou tributos. E aí que está o interessante, né, da arqueologia. Por quê? Porque tu tem um achado do prisma de um rei que conta a mesma história. Aí nós temos esse achado, essa pedra que foi escrita na época, com as escritas em hebraico, né? Lá, que conta a história do túnel de Ezequias. Então, arqueologicamente, nós temos isso. Nós temos o achado do túnel, né? Propriamente dito, que está ali o túnel de 533 metros, que foi construído naquela época. Então, está ali o túnel. E nós temos aqui também a escada herodiana. Isso aqui, ó, é a escada herodiana. Nós temos imagem dessa escada aí de dentro dela. Isso aqui está na parede lá. Então, por que nós temos essas figuras? Porque essas figuras, elas estão lá nas paredes em Jerusalém. Então, isso dá credibilidade a essa figura aqui. Porque aqui está o tanque de Siloé, aqui está a torre de Siloé, aqui por debaixo, aqui a gente viu aquela primeira lá que tem um corte, né? Mas aqui está a rocha. Aqui por dentro está o túnel de Ezequias, que tem 533 metros, chega aqui na fonte de Gion, a mesma que Salomão foi ungido por Davi. Isso. Lá, quando ele mandou lá Benaia e Natã ir lá com a mula ungir Salomão, foi aqui nessa fonte. E aqui é Ofel, né? Seria assim tipo um bairrozinho, um vilarejo de Ofel, que é o chamado Ofel na Bíblia. Então, tudo isso aqui está na parede lá e, historicamente, estão os achados ali. Temos o tanque de Siloé. Arqueologicamente, Bressan e Albert, e pastor Luiz Eugênio, e todos que estão nos ouvindo, é um achado muito importante. Esse biblicamente. É interessante porque, assim, de Siloé, de Gion para chegar de Siloé, ela é a água que abastecia Siloé. Siloé era ponto de chegada. Então, o pessoal vinha da peregrinação, 3 vezes por ano vinha fazer a peregrinação, chegavam, se limpavam, se purificavam dentro da fonte de Siloé, depois subiam esses 800 metros aí para chegar na entrada do templo lá em cima. Então, é o ritual de limpeza e purificação, depois para poder chegar lá no templo, né? Embaixo, e o mais interessante é que embaixo desse caminho, isso aí hoje é tudo coberto, porque Jerusalém foi derrubado várias vezes, né? Então, hoje tudo isso aí está coberto e eles estão escavando. E embaixo desse caminho existe uma entrada de águas pluviais. E esse caminho de águas pluviais é interessante porque ele chega até lá em cima. Ele vai até lá em cima na entrada. Chega até lá em cima. Sim, a escavação. A escavação que eles estão fazendo. Chega até aqui em cima, ali onde está aquela mais ou menos no meio ali. É onde passava, e foi exatamente o mesmo local onde o povo se abrigou quando a tomada de Jerusalém no ano 70. Então tem várias descobertas, depois vai um programa específico só para falar desse caminho. Em 1970, pode ficar à vontade. Essa figura que está sendo mostrada aqui, talvez a gente podia ampliar depois lá no vídeo, né? É uma representação da Jerusalém no tempo de Herodes, no tempo de Jesus. Essa Jerusalém, essa cidade, ela está completamente mudada. Tem uma cidade por cima disso. Inclusive a fonte de Gion foi descoberta por escavação. Você entra num túnel e debaixo da cidade eles constroem estruturas assim metálicas, fazem aquelas armação metálica para suportar a escavação. Para suportar a escavação, e lá onde tem a fonte de Gion, está embaixo da cidade. Você consegue ir lá com guia e tudo. Você entra pela cidade de Davi, cidadela de Davi, e o guia sai te levando nisso aí.
Então isso tudo é uma representação do que era. Hoje não tem nada disso. Você só encontra essa figura quando você está entrando dentro das escavações. O interessante que o Bressan falou, que quando você chega, você atravessa o túnel de Ezequias, chega na piscina de Siloé, no tanque de Siloé. Quando eu estava lá, eu acho que da segunda vez, eu não lembro se foi da primeira ou da segunda, foi da segunda vez. Eles tinham acabado de adquirir aquela área da piscina de Siloé. Então era um pedacinho pequeno que a gente foi da primeira vez, era uma piscineca ali, era um negocinho pequeno, você chegava ali, Temos aí as falava imagens. assim, esse aqui é o tanque de Siloé. Eu falei, rapaz, essa Só tinha uma poça aqui escadaria só assim. é uma poça. E depois descobriram, não, na verdade eles conseguiram uma briga judicial de 20 anos para conseguir Para adquirir ver aquela como região. é difícil a arqueologia. Muito difícil, se problema judicial, problema de prefeitura, de licença. Então eles conseguiram tirar quem estava lá, indenizou, e é coisa que o judeu faz, né? Eles depois que tomaram conta daquilo, E virou logo um depois que a canteiro gente de chegou, obra. a gente chegou lá exatamente na semana que tinha liberado. E eles estavam trabalhando Eles estavam numa 24 horas por euforia dia. enorme. A guia chegava a brilhar. Ela falou, olha aqui o trator entrando, conseguimos essa semana. A gente foi no dia que o trator estava lá limpando o tanque de Siloé. Então, esse tanque de Siloé abriu realmente uma piscina grande, dá umas 2, 3 piscinas olímpicas, assim. Enorme. É um negócio grande. E nessa estrada que sobe até o templo, existia na lateral dela uma galeria de drenagem pluvial. É uma galeria estreita, pequena, o Bressan explicou. Tinha a estrada grande, isso tudo está tudo coberto, Sim. tá? É tudo através de escavação. Nessa galeria de drenagem pluvial, quando houve a invasão de Roma, no ano 70, os judeus correram e se esconderam, muitos, acho que umas 2.000 pessoas, Sim, se Alberto. esconderam E olha só, nessa galeria pluvial e ficaram muitos dias e olha só, comentar um negócio assim, em 1970 foram achadas moedas datadas de 66 a 70, que era o período da revolta judaica. Então, provando de fato que eles se esconderam dentro desses túneis, e né? nessa galeria de drenagem pluvial, que é estreita, mas que a gente passa por ela, eles encontraram, além da moeda, encontraram um selo, que era o selo que eles usavam para dizer que estava purificado, porque eles pegavam a água, vaso, tudo que era usado na liturgia do templo, do sacrifício e tudo, os sacerdotes purificavam e selavam dizendo, está purificado. Eles encontraram esse selo e encontraram uma romã. Isso foi a coisa mais impressionante. Aquela romã que era a campainha que ficava na orla do vestido do sacerdote, que fazia o barulhinho, aquela romã de ouro, eles encontraram uma ali nesse lugar, uma romã. Foi um achado super interessante. A gente fica imaginando, né, que você vai encontrar estradinha, não, na verdade é tudo terra, Tudo e é subterrâneo. cavado, É um túnel, e na verdade. se É um encontra as túnel. coisas. Na verdade, é um túnel. Né? E onde eles conseguiram achar essas moedas e tal, eles colocaram um degrau de vidro, para você perceber se aqui foi encontrada. Interessante. Então, E é uma história muito triste, né, Ian? Porque foram muitas pessoas se esconderam ali e nenhuma delas saiu com vida, né? Eles descobriram e todos morreram nesse incidente aí. E por isso que é muito assim, importante, interessante a gente ir lá. Isso. Outra coisa, também interessante aquilo que o Bressan falou aqui, dos peregrinos, né? Eles vinham 3 vezes ao ano, milhares, vinham do mundo todo. Eles vinham em 3 festas, na Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então eles vinham de todas as regiões do mundo e eles vinham fazer a purificação, né? Então eles se lavavam aqui e era por imersão
e subiam até o templo para se apresentar para o sacerdote. Pastor Luiz Agora vai fazer a só fazer uns conclusão. complementos aqui, até em cima do que Albert falou no início. Hoje existe o chamado, esse prisma de Senaqueribe, e o prisma de Taylor, que é a mesma coisa praticamente, né? Que foi quem E descobriu, agora, né? isso aí foi escrito em acadiano. Arcadiano. Isso a aí, língua que eu dos queria assírios. lembrar. O que acontece? Ezequias, aproximadamente do ano 745, por aí, né? Antes de Cristo, foi onde que ocorreu esses grandes fatos aí. Agora, o que eu quero lembrar é o seguinte, que às vezes no tempo, Ezequias agiu antes de Senaqueribe invadir. Senaqueribe prometeu que ia destruir, ia matar o povo de sede, de fome. Mas é interessante que até mesmo, eu estava vendo a publicação do Correio Brasiliense aqui de 4/7/2024, os arqueólogos encontram o local da batalha bíblica entre o anjo e 185 mil soldados, certo? Isso aqui é o que está relatado em 2 Reis 19:35. 2 Reis 19:35, o Senhor enviou um anjo só para matar os 185 mil soldados de Senaqueribe, né? E interessante que essa descoberta arqueológica também do local dessa batalha. E agora, o que é importante lembrar é o seguinte, em tempo de paz, Ezequias ele fez toda a parte dele, ele destruiu a idolatria, restabeleceu a Páscoa que estava esquecida, né? Ele foi restabelecendo tudo para agradar a Deus. Isso não significa que ele ficou sem batalhas para enfrentar. Como diz o pastor Gideotídio, o seguinte, a vida do servo é a batalha, mas é uma boa batalha, né? Não tem como ficar sem batalha. Ezequias foi um homem dos mais fiéis de Israel como rei, teve outros, né? Igual Ezequias, Josias, teve outros reis que foram assim. Mas ele enfrentou, ele agiu no tempo de paz, ele fez algo, esse túnel, o inimigo não ficou sabendo que existia esse túnel, né? Então existem coisas que você, na sua vida espiritual, você tem que fazer, às vezes fazer uma consagração, jejum, oração, o inimigo não precisa saber, você não precisa falar para ninguém que você está fazendo isso, você está fazendo para preservar a sua vida, a sua família. Agora, na época da guerra, você tem recurso para poder se livrar da situação difícil. Na noite, quando vier a noite da sua vida, vier um momento difícil, você tem um escape. Ou pode dizer assim, isso aí foi um escape para eles. Né? Mas ele vai falar, mas não preciso fazer nada porque eu vou orar ao Senhor. Ezequias era um homem de oração. Ele orava a Deus, tanto é que ele orou, Deus deu mais 15 anos de vida para ele, certo? Era um homem que Deus atendia a oração mesmo. Ele pediu ao Senhor, eu não quero morrer agora. Aí Isaías voltou e falou com ele, não, o Senhor falou que vai te dar mais um tempo de vida, mais 15 anos. É um com crédito, né? Mas ele não deixou de fazer a parte dele. É interessante esse túnel debaixo da cidade, um lugar difícil, mas ele não deixou de fazer, porque é importante lembrarmos, irmãos, que às vezes você está passando num tempo de paz, ele construiu esse túnel num tempo que não tinha guerra ainda, né? Mas ele está prevendo o que podia acontecer na frente. Então, às vezes, a nossa vida tem que ser essa prevenção, né? Essa prevenção, um momento difícil, momento que alguém ameaçar a sua vida, ameaçar a sua caminhada, você tem que estar se preparando. Quando chegar um momento difícil, eu estou pronto para enfrentar, porque eu me preparei. Nós temos que nos preparar não só para os momentos bons, momento bom, momento de paz, e ele fez esse túnel. Que o servo de Deus, na verdade, Ian, vocês aqui, o Albert e o Bressan, ele sofre perseguição, ameaça o tempo todo. Tem que estar pronto para o momento, como diz o salmista, o dia mau, né? Tem que estar pronto para isso, para que no dia da angústia você não a palavra de Deus é assim, se você se tornar frouxo no dia da angústia, a derrota vai ser maior, vai ser pior, né? Então, você às vezes tem que estar pronto para essa hora difícil, que os homens bons da Bíblia, homens íntegros, homens sinceros de Deus também enfrentaram esses momentos, mas não deixaram. O Senhor enviou só um anjo para matar 185 mil soldados, segundo o texto que eu falei aqui. Mas o que acontece? Ele não deixou de fazer a parte de que os Senaqueribes estão por aí, ameaçando o irmão, falando que você vai ver o que vai acontecer com você, seja no seu local de trabalho, na empresa, na sua vida diária. Tem uns Senaqueribes que usados pelo adversário, acham que pode te destruir, mas o que está conosco é maior do que pode imaginar. Ele não imaginava que o Deus de Ezequias era um Deus que não era o Deus que ele está acostumado a derrotar, aqueles deuses que ele derrotou muitas nações, mas o Deus de Senaqueribe era o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra. É o nosso Deus. Então, meu irmão, a palavra que eu deixo para você nessa hora é que no momento difícil, no momento que você está
quem sabe está mais calmo, faça a sua prevenção espiritual, se consagre, busque a Deus. Não é só no momento da guerra, não. Momento difícil, momento de paz, você faça igual Ezequias 6, porque quando vier a dificuldade, o Senhor estará pronto para te dar o livramento, né? É o que ele fez com Judá e com Ezequias. É isso? Pode completar algum detalhe a mais? Assim, interessante é isso, que Senaqueribe já vinha derrotando tudo, né? Às vezes o servo do Senhor, às vezes aquele está ali numa luta, já vê a coisa vindo, destruindo tudo, mas Ezequias, ele confiou no Senhor, né? Ele viu que o Senhor é maior que Senaqueribe e fez a parte dele. Ele também só não ficou esperando a vitória vir do céu. Ele foi lá, mandou construir ali o túnel. Você pode fazer, você tem que fazer. Tem que fazer. Não pode ficar esperando, não vou fazer nada, vou ficar... Você não pode ser quebrar pedra. Igual a filosofia estoica que falava o seguinte: não adianta fazer nada, orar, não fazer nada não, tem que esperar o destino. Não tem isso não, você tem que lutar, porque Deus está com os que estão lutando. O servo de Deus não desiste. Eu te disse que oração é igual quebrar pedra, não é? Quebrar pedra. E protegeu... Ele fez isso, né? Quebrar pedra. E o negócio, não se sabe como. Ele protegeu o povo do Senhor. Protegeu a fonte de água, né? Que precisa ser preservada na nossa vida. Essa fonte é o grande mistério, né? A fonte da nossa vida é Jesus, né? A fonte é eterna, fonte é Jesus. Agora, você, na verdade, olha só, se você for parar para pensar, como foi difícil fazer um túnel como esse, rapaz? Como foi difícil? Mas não houve desistência. Ali todos entendem, os próprios arqueólogos entendem que esse túnel foi cavado 24 horas cavando o túnel. Túnel revezando, sem parar. Né? Eles faziam de torno. A nossa luta é essa aí, a luta você não pode parar não, é de noite, de dia, você está na luta, né? E está pedindo o socorro do Senhor, mas fazendo a sua parte, lutando por isso, né? E aqui tem uma experiência também da comunhão, da união, da unidade, né? Do corpo, porque todos, Ezequias, o rei, direção, né? O rei tomou o propósito, mas todos pegaram a picareta e 24 horas trabalhavam. Você vê que até hoje esse túnel é um túnel que não tem luz nenhum lá dentro, é tudo escuro. Como é que a gente viu que está com as candeias, com a lamparina acesa e cavando, e não pode parar, e o outro, descansou, agora eu vou no seu lugar, mas, a obra é assim, a obra de Deus, orar sem cessar, não pode parar não, viu? Amém? Já estamos bem avançados no tempo, então esse episódio nós vamos ficar por aqui. Pai Senhor Albert, Amém. Pai Senhor Bressan, Pai Senhor Pastor Luiz Eugênio. Vamos continuar cavando os túneis da vida aí, né? Quebrando pedra. Quebrando pedra, que é no meio da pedra, né? Rapaz. E a paz do Senhor a todos. Amém. Pai do Senhor.